A história começa na temporada de chuvas, quando nosso protagonista, Kiwi, esquece seu guarda-chuva e começa a se molhar todo. Ele corre em direção ao seu apartamento em busca de abrigo, e quando ele sobe as escadas, encontra uma garota segurando uma espada. A garota lança um olhar de assassino para ele, o que o assusta, o que faz com que ele deixe suas chaves caírem no chão, assustando a garota. No começo, nosso protagonista está assustado, mas depois ele percebe que provavelmente a garota só está fazendo um cosplay. Ele a admira vendo quão bem feito está o seu cosplay, até mesmo nos detalhes da sandália. Depois disso, ele se afasta, pensando que ela é realmente dedicada ao seu trabalho. Mas então, ela pede para que ele pare, e ele diz que só está indo para sua casa, perguntando se de alguma forma ele a assustou. Ela age de forma agressiva, o que deixa o nosso protagonista confuso. Depois desse primeiro contato, o nosso protagonista acha que ela é uma pessoa estranha e entra para sua casa. Ao fechar a porta, ele percebe que ela está parada na esquina das escadas, mas ele deixa ela lá e vai para dentro da sua casa tomar um banho. E após isso, ele vai pegar uma bebida para tomar, e chama o seu gato Wintermelon para alimentá-lo. Ele comenta o quão refrescante é beber depois de um banho e se senta apreciando a vista da chuva. Depois de um tempo, ele vê pelo olho mágico se a garota ainda está lá, e pega seu guarda-chuva para verificar no outro lado da porta. Ele vê que não há ninguém, mas para confirmar, abre a porta e encontra a garota sentada ao lado dela. O nosso protagonista fica nervoso e oferece a ela seu guarda-chuva para ela ir para casa, sugerindo para que ela também ligasse para sua família se desejasse. Ela então se apresenta como uma discípula da gangue Salt e diz que não tem ideia do porquê está ali. Nosso protagonista pensa que ela está doente ou tem a síndrome do nono ano, então considera que seria melhor chamar a segurança e pede para que ela entre em casa. Nosso protagonista pega o telefone e liga para a segurança discutindo a situação que se encontra. E então a garota olha intensamente para a televisão, que a assusta. E então o protagonista vê a garota apunhalar a televisão com a sua espada e quebrá-la. A garota parece assustada depois de apunhalar a televisão, e o nosso protagonista não consegue entender o que acabou de acontecer. Depois disso, a garota lança um olhar assassino novamente para nosso protagonista, e desliga o telefone. Ele sabe que as coisas vão ficar perigosas se ele não fizer algo. A garota então pergunta sobre as pessoas que estavam dentro da caixa, e com quem ele estava falando. Ele pede a ela que abaixe sua espada e diz que ele é uma boa pessoa. Enquanto ela está retirando sua espada da televisão, ele percebe que é uma espada de verdade e pergunta o nome dela e de onde ela veio. Então, a garota responde que seu nome é Jung-hee e que é uma discípula da gangue Salt. Então, ela pergunta onde está a gangue Salt e ela se surpreende pelo nosso protagonista não saber nada sobre isso. Nosso protagonista responde que nunca ouviu falar da gangue Salt e olha para o corpo todo encharcado da garota. Ele diz que é uma boa pessoa e que pode fazer qualquer pergunta para ele. Então, Jung-hee diz que quer voltar para casa. Nosso protagonista pergunta a Jung-hee se ela conhece a cidade, mas ela diz que não tem ideia. Então, o nosso protagonista se questiona se ela é uma pessoa antiga e pergunta quem é o imperador. Ela não tem ideia e diz que Sua Majestade é simplesmente Sua Majestade. Nosso protagonista fica irritado e pergunta para Jung-hee em que ano estamos. Então, ela se pergunta se não era o ano 16 da Era Kaiyuan, e ele fica surpreso por ela não parecer estar brincando com isso. Então, nosso protagonista perde um momento e pesquisa na internet, perguntando se o nome do imperador é da dinastia Tang, mas ela não sabe responder. Ele continua perguntando vários nomes que ela não sabe, mas então o nome Li Taibai lhe soa familiar. Ela pergunta se ele o conhece, mas ele diz que é só o nome de um jogador famoso de um jogo. Neste momento, o entregador de comida toca a campainha e a assusta. Ela pergunta sobre o barulho e saca sua espada, mas o nosso protagonista a interrompe e diz que é alguém que trouxe comida para ela e que não é uma má pessoa. Nosso protagonista leva a comida até ela e pergunta se ela quer comer junto. Ela responde que não é necessário, mas agradece. Em seguida, Jung-hee lança um olhar e pergunta o porquê todos têm cabelo curto como se fossem pessoas exiladas. Então, nosso protagonista a pergunta o que ela quer dizer com isso, e ela responde que deu uma olhada do lado de fora quando chegou há uma hora atrás. O nosso protagonista sabe o quão violenta ela pode ser, mas ele fica aliviado por não ter acontecido nada de ruim com Jung-hee. Ele pergunta se alguém a viu, e a Jung-hee responde que se escondeu na escuridão e ficou vagando por aí. Então, o nosso protagonista está prestes a comer o seu hambúrguer, mas Jung-hee se aproxima do seu rosto e diz que ainda não respondeu a pergunta dela. Ele explica que o cabelo curto é devido ao costume local, e em seguida oferece a comida para ela e pergunta se ela quer um pouco. Jung-hee olha para a comida por um tempo, mas depois nega com a cabeça, recusando a oferta. Então, ele pergunta se Jung-hee quer uma bebida, mas ela acha que o nosso protagonista está a desrespeitando e quase saca a espada nesta confusão. E nesta confusão, ele deixa o refrigerante cair no tapete e fala que não é venenoso. Enquanto isso, Jung-hee já está em cima dele pronto para cortá-lo em pedacinhos. E depois de esclarecer o mal-entendido, ele disse que o cara é legal, ou teria deixado ela largada para o lado de fora. Então, a Jung-hee guarda sua espada
e ele oferece a ela um pouco de comida. Ela recusa por um momento e pergunta o que é, mas ele faz de desdém e dá uma mordida na comida, falando que talvez o corpo dela não fosse aguentar esse tipo de alimento, e diz que irá fazer uma tigela de arroz para ela depois, e a aconselha a se sentar, pois vê-la em pé com uma espada assusta o nosso protagonista. E se você chegou até aqui na história, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar se você prefere vídeos curtos ou longos. Muito obrigada e continue com a história. Jang-hye toca o sofá e tenta se sentar com cuidado. Neste momento, ela pensa que, embora não esteja familiarizada com tudo, ela sabe que ele está tentando ajudá-la. Ela olha tudo em volta e pensa que está se sentindo estranha, então tenta ser cuidadosa. Então Jang-hye fala que quer ir para casa, não importa onde esteja. O nosso protagonista olha com um rosto triste, dizendo que talvez não será capaz de voltar para casa, pois ela está muito longe. Ela pergunta o quão longe está, e ele responde que está a 1200 anos de distância. Jang-hye pergunta o que ele quer dizer com isso, e nosso protagonista explica que ela está a 1200 anos da era da qual ela veio. Ele diz que seu imperador, amigos ou qualquer pessoa que ela conhecesse estão há mais de 1000 anos atrás e que já estavam mortos. Jang-hye se levanta e o chama de mentiroso, então diz que descobrirá aos poucos. Nosso protagonista diz que a era atual é pacífica, mas há um conjunto de leis que elas devem seguir. Jang-hye continua chamando de mentiroso, mas ele diz que ela entenderia se fosse uma pessoa inteligente. Ele explica que todas as pessoas que ela conheceu se tornaram história. E Jang-hye fica furiosa e tenta ir embora, mas ele impede ela. Então Jang-hye saca sua espada e aponta para o nosso protagonista. Ele repete que as leis não podem deixar com que ela saia com uma espada assim na rua. Jang-hye pergunta por que o nosso protagonista está tentando ajudá-la. E ele responde que quando o Intermelon estava lá fora, ele o trouxe para dentro. Ela fica confusa e pergunta quem é o Intermelon, e ele explica que é o seu gato gordo. Jang-hye fica zangada e pergunta se ele está menosprezando a situação. Ela sabe que ele não é uma má pessoa. É apenas uma pessoa comum que estava voltando para casa e a encontrou. E quando estava quase escurecendo, ele queria emprestar um guarda-chuva para ela. Jang-hye pergunta novamente por que ele está a ajudando. E ele responde que a situação é interessante e ele está curioso para ver onde isso vai dar. E então o nosso protagonista diz que aqui ela não pode matar ninguém, já que todos são amantes da paz. Jang-hye não sabe como ela chegou lá, mas ele adverte para não fazer mal a ninguém enquanto estiver ali. E por enquanto, ele também pede para que ela não destrua as coisas como ela fez com sua televisão. Nosso protagonista diz que quer ajudá-la, mas se ela quiser ir embora, deve tomar cuidado com a polícia. Então, Jang-hye reflete sobre sua situação. E sabe que não tem roupas para vestir, já que as roupas são diferentes dessa época. E também não tem para onde ir agora. Nosso protagonista diz para ela abaixar a sua espada e que pedirá comida para ela. Ele diz que se ela continuar sacando sua espada na frente de outras pessoas, isso será problemático para ela. Depois disso, Jang-hye olha para sua espada e a joga fora. Em seguida, ele pergunta o que ela costumava comer e tem a ideia de pedir um pouco de arroz e pães para ela. Enquanto isso, nosso protagonista diz para ela tomar um banho e pergunta se ela sabe como usar um banheiro. Ela fica confusa e pergunta onde está o banheiro. Então ele mostra o vaso sanitário, o que a surpreende. E então ela vê coisas surpreendentes, o que pode fazer com que ela se sinta que algo possa fazer mal a ela. Então o nosso protagonista a tranquiliza, dizendo que nada faria mal a ela, muito menos ele. Em seguida, ele mostra como usar o chuveiro e explica as funções do vaso sanitário enquanto ele está no banheiro. Depois disso, o nosso protagonista abre a porta do armário com a esperança de encontrar algo para que ela possa vestir, mas acidentalmente abre a porta do banheiro para entregar a roupa. Ele percebe que esqueceu de ensiná-la como fechar a porta e dá a camiseta a ela, dizendo que comprará alguns vestidos para ela no dia seguinte. Ele diz a ela para se aproximar e que ensinará ela a fechar a porta. E quando sai, está assustado, pensando que se tivesse ido em um momento errado, estaria morto neste exato momento. Depois disso, ele se senta no sofá, e enquanto isso, Jang-hye desfruta do seu banho e tenta lamber o sabão, mas o cospe. Então, nosso protagonista se pergunta se ele está sonhando em ter uma garota antiga em sua casa. Ele pega a espada de Jang-hye e a desembanha enquanto olha para ela. Se pergunta se deveria entregá-la a uma especialista para identificá-la como antiga. Então, Jang-hye sai do banho e observa escrevendo algo. Então, ela se aproxima e pergunta o que ele está escrevendo. Ele mostra o papel e diz que é uma lista de suas necessidades diárias. Então, ele entrega o papel e pergunta se ela pode lê-lo, mas ela não consegue. Nosso protagonista diz que ele explicará mais tarde para ela. Então, Jang-hye comenta que a roupa parece estar estranha para ela, mas nosso protagonista diz que parece boa, mas tosse e menciona que é um hábito elogiar a aparência das pessoas. Então, ela olha fixamente para ele e diz que é bom ele não estar tentando nenhum flerte. Depois disso, nosso protagonista percebe que ela ainda está usando os sapatos velhos de palha. Ele diz para guardá-los e pegar um par de chinelos na prateleira. E de repente, o entregador de comida chega e a assusta. Nosso protagonista tenta acalmar, dizendo para ela não ficar nervosa.
e explica que é entrega de comida. O nosso protagonista estava pensando em como o lado cauteloso dela se parece com um gato selvagem. Em seguida, o nosso protagonista tira a comida de dentro da sacola e coloca em cima da mesa. Então ela comenta que ouviu dizer que se alguém tem a intenção de fazer algo, então é um ladrão. Mas então ela sorri e diz que ele realmente é uma boa pessoa. E depois de comer, o nosso protagonista pergunta se ela terminou, pois quer conversar com ela. Ele disse que, como ela é de 1200 anos atrás, se ela não entender algo, ela pode perguntar para ele. E fala também que se ela tentar o matar, estará bem por uma semana, desde que esconda o corpo. Então, ele diz para ela esquecer a espada, e dá uma breve explicação sobre a televisão e outros dispositivos. Em seguida, ele pega o telefone e dá um exemplo de como ele pode ser usado, dizendo a ela que se ela não entender algo, pode perguntar livremente. Jung-hee então recebe o discurso dele em silêncio e suspira aliviada. Ele diz que o mundo lá fora é complicado, explicando que, embora seja pacífico e seguro, é muito perigoso para ela. Jung-hee fica confusa e pergunta o porquê. Então, nosso protagonista responde que é porque ela poderia machucar as pessoas e ser capturada. Então, nosso protagonista pega um cartão e diz que é um cartão de identificação, explicando como não ter um cartão de identificação ao viajar para fora poderia causar problemas. Ele acrescenta que se ela enfrentar a polícia ou for capturada enquanto segura uma arma, será punida. Ele sabia que se alguém descobrisse que ela é antiga, se tornaria uma sensação mundial. Então, Jung-hee pergunta se isso significa que é uma refugiada, mas ele responde que é pior que isso. Ele dá um exemplo da situação, dizendo que é algo como ser uma escrava sem contatos. Explica que neste mundo ela está em uma posição perigosa, mas para ele é uma sensação maravilhosa conhecer alguém como ela. E o nosso protagonista diz que está disposto a ajudar a Jung-hee a se adaptar lentamente. Então, ela pergunta como deve confiar nele e murmura que só quer voltar para casa. Ele responde que se ela não acreditar nele, pode esquecer isso, acrescentando que não será fácil ajudá-la a menos que confie nele. Jung-hee pensa um pouco e pergunta o que deve fazer agora. Ele responde que, em primeiro lugar, não deveria sacar sua espada no futuro, pois isso assusta as pessoas daquela época. Então, Jung-hee olha ao redor e pergunta onde está sua esposa. Ele responde com tristeza que é um homem solteiro e que atualmente não está casado. Jung-hee fica surpresa ao ouvir que ele não está casado e o olha fixamente por um momento. Nosso protagonista suspira e diz que é normal para um homem e uma mulher estarem sozinhos, desde que não compartilhem a mesma cama. Então ele diz para ela segui-lo e mostra um quarto que usava como depósito, dizendo que ela pode dormir neste cômodo. E depois disso, quando ele termina de limpar o quarto, Jung-hee se pergunta por que esse lugar é estranho, já que ele não está casado há uns 20 anos, apesar de ser o proprietário. Então, ele traz o botão para ela e diz para não se preocupar, que ele está limpo e que ela pode usá-lo. Nosso protagonista diz para ela descansar um pouco e que talvez ela pode estar confusa, pois ele também está nesse momento. Depois de sair do quarto, ele lhe deseja boa noite, e após ele se despedir, Jung-hee guarda sua espada e mergulha em pensamentos profundos. Nosso protagonista também está imerso em pensamentos profundos naquela noite, enquanto está em sua cama, pensando como a realidade não faz sentido para ele, pois durante o dia ele procurou por uma entrevista de emprego, mas não pôde ir e voltou para casa devido à chuva. Foi um dia normal e infeliz para ele. Mas como resultado, ele encontrou uma garota que preferia sacar a sua espada a qualquer momento e afirmava ser do tempos antigos. Então, nosso protagonista diz para si mesmo para esquecer isso, esperar até o amanhã e vai dormir.